Eu perguntava para as pessoas, e eu quero fazer uma pergunta para você católico, espírita, crente, para você que me acompanha, e não importa o letreiro, a placa, a religião, até porque o Senhor Jesus, no livro de Tiago, ele diz: a religião é vã. Quem se considera religioso, ele se anula. Mas a pergunta é a seguinte: de 1 a 10, qual é a nota que você se dá no teu relacionamento com Deus? Pastor, nunca parei para pensar nisso. A Bíblia diz em Coríntios: analisai o homem a si mesmo, se está ou não na fé. E trocando os lados, se Deus fosse te dar uma nota de 1 a 10, qual é a nota que o Altíssimo te daria? Segunda pergunta: qual tem sido o seu apetite espiritual? Porque hoje nós temos apetite para uma série de coisas, para comida, para esporte, para estudo, para trabalho, mas com Deus, no teu relacionamento, o quesito oração, jejum, palavra, frequentar a igreja. Hoje vivemos em uma era que as pessoas dizem que não é preciso ir à igreja para cultuar a Deus. Até porque Deus está em todos os lugares, é verdade. Mas Hebreus diz assim: não deixando de congregar. Naquela época de Hebreus, há quase 2000 anos atrás, e ele ainda diz mais: como é o costume de alguns. Se não fosse preciso igreja, templo, Deus não haveria instituído o tabernáculo na época de Moisés, o templo que Deus colocou no coração de Davi de construir. Não, pastor, não foi Deus. Como não? O querer e o realizar vem de Deus. Davi teve o desejo, Salomão construiu. Jesus ia na sinagoga. Se você olhar em Atos, depois do arrebatamento, a igreja se reunia. Por não haver templo, de casa em casa, mas a igreja estava unida, estava junta em oração. Você entende isso? Que quanto mais longe do seu apetite de congregar, de fazer a vontade de Deus, mais longe de Deus você fica e mais fraco você se torna. Pastor, mas é tão difícil. Nada para Deus é fácil. Estamos vivendo os últimos tempos. O tempo da apostasia. Se você tem visto notícia, eu estava vendo agora uma desgraça que aconteceu agora, se eu não me engano, foi na Itália. Foi na Itália? Amor? Na Grécia ali, que caiu tudo, derrubou tudo. Hã? Na Itália. Um grande deslizamento seria a palavra. Se você olhar para a Rússia, menos de 45 graus. Para os Estados Unidos, frios de menos de 40 graus. Você tem dúvida que Jesus está voltando? E para não bastar o frio, o inverno intenso, que não o temos desde 40 anos para cá, para trás, 850 mil pessoas sem energia elétrica. Na Índia, um vírus. Em outros países, a minha esposa tem me mostrado, além da Índia, aonde mais que você viu? Na Índia, em outros países, vírus acabando com a humanidade, destruindo a humanidade, levando o óbito, a morte. Eu estava vendo agora uma montanha pegando fogo. Tudo está caminhando para a volta de Jesus. Tudo tem caminhado para o fim. O que eu quero dizer para você agora, nesse conteúdo, olhando dentro dos teus olhos, se prepare. Falta pouco. Jesus está às portas.
Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. De repente, se fosse uma besteira, muitos iam compartilhar. Mas é algo que inclui e envolve a alma. A tua alma, você é a alma. Empresário, microempresário, empreendedor, trabalhador, aposentado, pensionista, você católico, espírita, crente, evangélico, kardecista, batista, enfim, compartilhe nos seus status, compartilhe na sua rede social. E por último, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Um abraço. Até lá.